Em 2019, o Oscar passou por uma grande reviravolta quando Parasita ganhou o prêmio de melhor filme do ano. Essa foi a primeira vez que um filme não falado em inglês venceu essa categoria na premiação. Seu diretor foi Bong Joon-ho, um cineasta sul-coreano conhecido por seu humor ácido, críticas sociais e histórias muito envolventes. Após o sucesso de Parasita, Bong Joon-ho começou a trabalhar em 2 projetos diferentes. Um filme coreano baseado em fatos reais que ainda não teve seu nome revelado e um projeto de ficção científica falado em inglês, Mickey 17. A história de um cidadão endividado que se voluntaria para uma expedição espacial, onde ele é exposto a diversos perigos, muitas vezes acaba sendo morto e é clonado tendo que voltar para continuar o trabalho. Eu sou o Marcelo e você acaba de entrar na sessão pós-créditos, então pega uma pipoca, se acomoda, porque hoje nós vamos falar de Mickey 17. Será que o diretor Bong Joon-ho conseguiu produzir a sua segunda obra-prima ou foi incapaz de superar as expectativas colocadas em seus ombros após o sucesso de Parasita? Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, clica no sininho e senta o dedo no like, ou o banco vai te clonar e te fazer trabalhar eternamente até que você pague todas as suas dívidas. Mickey 17 é uma adaptação com muita liberdade criativa do livro Mickey 7, publicado em 2020, e escrito por Edward Alston. Nesse livro, acompanhamos Mickey, que é um trabalhador descartado que é morto e clonado diversas vezes durante a colonização do planeta Niflheim, um deserto hostil e congelado com diversas criaturas perigosas. A premissa do filme é a mesma do livro. Muita ficção científica, críticas sociais e uma pitada de humor sarcástico. Mas o diretor usou isso para seguir o seu próprio caminho dentro dessa história e se aprofundar ainda mais nesse tom, que combina muito com o estilo pessoal dele. Lançado no dia 6 de março de 2025, dirigido e roteirizado por Bong Joon-ho, Mickey 17 começa com o nosso protagonista Mickey, interpretado pelo Robert Pattinson, caído em um buraco, cheio de neve e com seu traje espacial danificado. Uma espaçonave sobrevoa o local e a gente conhece um novo personagem, o Timo, interpretado pelo Steve Wan, de The Walking Dead. Ele joga uma corda e desce nesse buraco, o suficiente para pegar o lança-chamas que o Mickey estava carregando antes de cair. Mas ele escolhe não descer mais e não salvar o Mickey, porque segundo ele, o Mickey já vai ser finalizado pelas criaturas e depois vai voltar. Então o Mickey permanece nesse buraco, agora isolado e cercado por criaturas estranhas. Em um laboratório, a gente vê uma nova versão do Mickey sendo impressa e uma narração começa a acontecer para explicar o que está rolando. O Mickey explica que a humanidade conseguiu desenvolver uma tecnologia capaz de criar um clone e de fazer um transplante de memórias para esse clone, criando uma cópia idêntica da pessoa. Essa tecnologia gerou muitas discussões e polêmicas envolvendo ética e religião, então ela foi banida do planeta Terra e agora é usada somente no espaço com os trabalhadores chamados descartáveis. Esses trabalhadores são expostos a funções perigosas e até a experimentos científicos, onde eles são finalizados e impressos novamente. Dessa forma, a gente chega no Mickey atual, que é a versão 17. Uma característica bem marcante desse filme é que as coisas vão acontecendo e elas são narradas pelo Mickey. Isso geralmente é mais comum em livros, né? Onde a gente escuta o pensamento do personagem. No cinema não é tão comum, porque os diretores preferem mostrar as coisas ao invés de falar. Mas nesse filme, eu acho que essa narração contribui bastante pra gente entender a história e principalmente entender a personalidade do Mickey. Então isso pra mim acabou se tornando um ponto bastante positivo. Voltando ao passado, a gente vê como que o Mickey chegou naquela situação. Ele e o Timo eram 2 jovens empreendedores que pegaram uma grana com a agiota para abrir uma loja de macarrons, aquele docinho francês. Só que a loja deles acabou dando errado e eles foram capturados pelos capangas do agiota para poder cobrar essa dívida. Então eles tomaram um susto ali, receberam um prazo e como eles não tinham como pagar, os 2 acabaram se inscrevendo para a expedição de colonização do planeta de Niflheim. O Timo consegue uma vaga de piloto e o Mickey, já que ele não tem nenhuma certificação ou habilidade, ele acaba se inscrevendo para o único cargo que vai aceitar ele,
que é ser um trabalhador descartável. Então, nos primeiros minutos de filme, a gente já fica com uma grande lição de vida. Estudem e nunca peçam dinheiro para um agiota. O Mickey vai fazer uma coleta de DNA e uma coleta de memórias para que ele possa ser impresso várias vezes. E aqui a gente acompanha uma lembrança muito importante do personagem. Ele era criança e estava voltando de carro do supermercado com a sua mãe, quando ele apertou um botão vermelho no painel do carro e causou um acidente. Quando o Mickey lembra disso, ele até chora, fica muito emotivo porque é uma lembrança muito pesada. E a gente vê que o personagem, no decorrer do filme, fala que a vida dele é uma punição por ter feito aquilo, por ter causado aquele acidente. Então a gente pula para a viagem espacial até o planeta de Niflheim e acompanha um pouco sobre o dia a dia dentro da espaçonave. A expedição é comandada pelo Kennedy Marshall, interpretado pelo Mark Ruffalo, e a sua esposa, que vão se apresentar para os tripulantes dessa expedição. O Kennedy é um ex-congressista e ele é um cara podre de rico, então ele vai ser um arquétipo até exagerado dessas pessoas muito ricas, empresários muito sucedidos, mesmo aqui falando que ele foi um congressista que perdeu algumas eleições. E uma coisa muito interessante da interpretação do Mark Ruffalo é que ele fala e mexe muito pouco a boca, tem expressões faciais meio forçadas, então ele parece que fez muitos procedimentos estéticos. E ele é um homem meio fraco e indeciso, porque a todo momento ele fica virando para a esposa e ela diz para ele o que ele deve falar. Então a gente tem esse personagem fraco, excêntrico e um pouco caricato. É nessa apresentação no refeitório que o Mickey vai conhecer a Nasha, que é uma agente de segurança. Eles começam a conversar, passam uma noite juntos e se tornam namorados. Então, a partir desse momento pra frente, eles vão construindo uma relação de bastante intimidade. A expedição finalmente vai chegar ao planeta de Niflheim, e um pequeno grupo de tripulantes vai explorar esse planeta. Eles acabam entrando dentro de uma caverna onde vão encontrar essas criaturas nativas, chamado de rastejadores. Esse encontro vai assustar os tripulantes, então eles vão pegar a arma deles e vai atirar para todos os lados. Inclusive, uma das tripulantes desse grupo vai atirar para cima e um bloco de gelo vai cair na cabeça dela, a finalizando. O nome dessa tripulante era Jennifer e o fato dela ter falecido vai causar diversas consequências aqui no filme. A primeira delas é uma punição que o Mickey vai receber. Como a Jennifer era uma trabalhadora importante e o Mickey é um descartável, o Kennedy Marshall vai entender que quem deveria ter sido finalizado ali era o Mickey. Então o Mickey vai ser punido. O que acontece é que o Mickey acaba recebendo metade da comida e turnos de trabalho muito mais cansativos do lado de fora da base da expedição. Isso vai fazer ele ficar patrulhando o planeta, segurando um lança-chamas, e nisso ele vai cair naquele buraco e a gente volta pro ponto inicial do filme. Lembrando aqui que ele foi cercado e capturado pelos rastejadores, mas as criaturas não vão comer ele vivo, elas vão pegar ele e levar ele de volta até a superfície. Assim, o Mickey vai voltar para a base e na cabeça dele ele fica muito triste, porque ele pensa que ele é tão inútil que não serve nem para comida de rastejador. Então ele chega no seu quarto, deita na cama e acaba dando de cara com o Mickey 18. Basicamente, o Mickey 17 foi dado como morto, fizeram uma outra impressão dele, gerando o Mickey 18, e agora nós temos duas versões dessa mesma pessoa. Aqui nós somos apresentados ao conceito de múltiplos, que é quando existe mais de uma versão de uma mesma pessoa e isso é considerado um crime. E nessa primeira cena onde os dois Mickeys vão interagir, a gente percebe que eles são muito diferentes entre si. Enquanto o Mickey 17 é uma pessoa mais introvertida, cabisbaixa, um pouco mais tímido, o Mickey 18 ele é mais enérgico, ele é bem agressivo e ele é quase que maluco. Até porque ele pega um objeto e bate na cabeça do Mickey 17 para poder finalizar ele e acabar sendo a única versão viva. Então ele pega o Mickey 17 e joga ele numa lixeira e arrasta ele até uma sala de descarte, que é tipo um crematório, as pessoas jogam um lixo ali no buraco onde tem lava. E ele vai fazer isso, só que os dois começam a brigar, eles literalmente saem na porrada, mas durante a briga alguém aparece e os dois precisam se esconder. Essa pessoa que aparece é o Timo, e a gente descobre que o Timo tá traficando drogas. Mais especificamente, uma substância chamada oxizofol, que é um tipo de líquido que vem dentro de uma cápsula que fica dentro dos lança-chamas. Então a gente entende por que ele pegou o lança-chama do Mickey e não salvou ele. Era para pegar duas cápsulas dessa para poder vender depois. O Mickey 18 acaba culpando essa dívida que eles contraíram com a agiota
no Timo, porque a gente percebe que o Timo ele é meio que um malandro, ele é meio que um cara esperto que sempre sai por cima das situações. O 18 fala que o Timo pegou vários empréstimos no nome dele e resolve se vingar partindo pra cima do Timo. Ele acaba jogando o Timo dentro de um buraco e o Mickey 17 tenta impedir. E essa cena é muito boa, porque o Timo tá dentro do buraco, os dois Mickeys estão brigando. Então ele olha pra cima, tenta falar com algum deles, e uma hora aparece o Mickey 17 tentando ajudar, e outra hora aparece o Mickey 18 tentando matar ele. Então imagina assistir isso da visão do Timo. Parece que o cara é tipo um psicopata fragmentado com diversas personalidades. Mas não, é pior. A gente tem duas versões da mesma pessoa. O Timo só não é finalizado nessa cena porque o chefe de segurança e a Nasha vão aparecer bem nesse lugar. O chefe de segurança vai falar com o Timo e pede pra ele tomar cuidado, porque tem alguém traficando drogas dentro da base colonial. E o Mickey 18 vai se encontrar com a Nasha e eles vão até o quarto. O Mickey 17 vê isso, fica com ciúme e procura um caminho alternativo para voltar pro quarto, mas ele é abordado por um fotógrafo e um cara vestido de pombo, que é tipo um mascote dessa expedição. Os dois avisam o Mickey que ele foi convidado para um jantar especial com o Kennedy Marshall. O jantar acontece entre o Kennedy, a esposa dele, o Mickey e a Kia, que é uma personagem que já apareceu um pouquinho, mas ela vai ganhar mais destaque desse ponto pra frente. Esse jantar serve pro Marshall se desculpar pela morte da Jennifer e o jeito que ele tratou o Mickey depois disso. O Mickey tá comendo uma carne sintética enquanto o Marshall fala, só que do nada ele começa a passar muito mal, ele vomita, começa a sentir muitas dores e os cientistas aparecem ali e falam que aquela carne que ele tá comendo é uma carne experimental sintética. E para salvar o Mickey, eles têm um remédio experimental e vão testar nele a partir desse momento. Então dá pra ver que o Mickey é uma grande cobaia. O remédio é aplicado nele, ele acaba gritando de dor, então tipo, nem faz tanto efeito assim. E o Marshall quer ter um pouco de misericórdia. Então ele pega uma pistola, coloca na cabeça do Mickey, só que a esposa dele fica indignada vendo aquela situação porque vai manchar o carpete caro dela. Então ela tira o carpete primeiro e fala que ele pode finalizar o Mickey ali, mas o Mickey começa a se sentir bem novamente. Ele não tá 100%, mas esse remédio experimental começa a fazer efeito e não precisa que o Marshall finalize ele. Então, ele e a Kia vão pro quarto dela. Então já deu pra perceber que depois da apresentação do personagem, depois da gente entender um pouco mais sobre esse universo, o filme começa a ter um tom muito mais forte de humor. A gente até começa a acompanhar uma sequência de sketches de comédia envolvendo esses dois Mickeys. E o tom de ficção científica é um pouquinho deixado de lado. Eu não acho isso negativo. O humor desse filme, pra mim, é um humor bastante afiado, porque ele traz uma crítica social junto e não é aquela coisa chata, forçada, mas é uma coisa que faz você rir pelo absurdo da situação. Então isso pra mim ficou bem positivo no filme. Voltando pra essa cena, a Kia vai levar o Mickey até o quarto dela e preparar pra ele um chá especial que ela trouxe da Terra, que ajuda a melhorar um pouco a digestão, a dor de barriga que ele tá sentindo. A Kia era muito próxima da Jennifer, a personagem que tinha falecido no começo da expedição, e ela até chega a perguntar pro Mickey como é a sensação de morrer, porque ele passou por isso diversas vezes. E a gente vê o personagem se abrindo aqui. Ele fala que apesar de ter passado por isso muitas vezes, ele ainda se sente assustado toda vez e morrer ainda tem uma sensação muito desconfortável. Então os personagens vão conversando, vão se aproximando, até que a Kia tenta beijar o Mickey, mas ele é fiel demais à Nasha e sai correndo do quarto, voltando pro quarto dele. No quarto, a Nasha e o Mickey 18 estão completamente chapados e agora vai ser a primeira vez que ela vai ver os dois Mickeys juntos. E ela tem uma ideia. Ela quer ir pra cama com os dois. O Mickey 17 se sente um pouco desconfortável com essa ideia, mas acaba aceitando. Então eles estão ali na cama, estão se beijando, e de repente a Kia entra no quarto e pega os três na cama. E lembra, gente, que a existência de múltiplos é um crime. Então a Kia sai direto para poder denunciar e a Nasha vai atrás dela. Nisso, o Mickey 17 e o Mickey 18 ficam sozinhos no quarto e eles acabam conversando sobre aquele jantar com o Kennedy Marshall. O Mickey 18 descobre que o Marshall colocou uma arma na cabeça do Mickey 17 e usou ele para experimentar duas coisas, né? A carne experimental e o remédio experimental. E isso vai deixar o Mickey 18
enfurecido. Então ele pega a arma da Nasha e vai até o refeitório para poder finalizar o Marshall. O Marshall tá fazendo um pronunciamento no refeitório que mais parece ali um show de TV. Então eles pedem para trazer uma pedra gigante ali pro palco e diz que eles vão cravar o nome de todos os membros da tripulação naquela pedra para ficar eternizado como a primeira geração que colonizou Niflheim. Que até é uma ideia muito legal. Então eles colocam essa pedra em cima do palco, cortam ela no meio e na hora que vai separar, a gente vê que tem 2 buracos estranhos dentro dessa pedra. O Mickey aparece no meio da multidão que tá ali assistindo, aponta a arma pro Marshall, só que na hora que ele vai atirar, 2 rastejadores saem do buraco que tá nessa pedra e começa uma confusão generalizada dentro do refeitório. Os rastejadores vão para um lado, o pessoal sai correndo, aí aparecem uns agentes de segurança tentando vestir uma roupa especial para não se contaminar e conseguir capturar um dos rastejadores. E no meio da multidão, os 2 Mickeys estão brigando. No final, um rastejador é finalizado, o outro é capturado, os Mickeys acabam sendo descobertos e eles vão para a prisão junto com a Nasha, que sabia da existência dos múltiplos e não denunciou. A prisão da base colonial é uma espécie de celas, uma cela empilhada em cima da outra. Então tá o Mickey 17, o Mickey 18 e a Nasha ali, eles estão conversando e o Timo aparece. Ele disse que um dos capangas do agiota veio junto na expedição e mandou uma carta intimidando ele, forçando ele a finalizar um dos Mickeys ou ele mesmo vai ser finalizado. Então o Timo vai lá, ele aproveita a situação, já que a gente tem 2 Mickeys, finalizar um não vai ser um grande problema e ele escolhe o mais frágil, o Mickey 17. Mas o Mickey 18 acaba se voluntariando, engana o Timo e consegue arrebentar ele. Tem uma cena de ação muito legal dele pegando a chave, abrindo a cela, a Nasha pegando a motosserra que o Timo trouxe e quase finalizando o Timo, mas ela é impedida pelo chefe de segurança de novo e mais uma vez ele salva a pele do Timo. Como a existência de múltiplos é um crime, um dos Mickeys é escolhido para ser executado, mas antes que isso seja realmente concretizado, eles são recrutados para uma missão. Do lado de fora da base, a gente tem centenas de rastejadores circulando o local e basicamente parece que eles estão em busca daqueles 2 rastejadorzinhos, filhotes, que estavam dentro da pedra. Então os Mickeys e a Nasha são levados ali à presença dos cientistas e do Marshall, e o Marshall faz um discurso de colonizador safado, falando que essas criaturas são perigosas, que eles têm que exterminá-las, porque senão isso vai ser um problema para o ser humano, o que é uma coisa totalmente falsa, porque lembra que eles salvaram o Mickey? Então eles não são um perigo, mas esse cara que se acha todo poderoso e superior tem essa visão de que aquelas criaturas de alguma forma são inferiores a ele. Então eles amarram bombas no peito do Mickey 18 e no peito do Mickey 17 e mandam eles lá pra fora para eles poderem atacarem os rastejadores, sendo que quem perder e atacar menos vai ser explodido por um dispositivo que o Marshall tem no braço. Mas antes deles saírem lá pra fora, a Dorothy, que é uma das cientistas, ela entrega para o Mickey 17 um comunicador, que é basicamente um dispositivo que consegue traduzir a linguagem dos rastejadores, permitindo que o Mickey converse com eles. Quando eles saem pro lado de fora, os Mickeys vão na direção do rastejador-chefe, que é um maiorzão que tem, e os 2 acabam conversando. Então realmente os rastejadores estão ali para poder recuperar os 2 filhotes, só que o Mickey avisa que um filhote já foi finalizado. Então o chefe rastejador faz 2 exigências. Ele quer o filhote de volta e ele quer uma vida humana em troca da vida do rastejador que foi tirada. Então o Mickey, que está sendo gravado, tenta fazer uns gestos para avisar a Nasha que ela tem que levar o filhotinho lá para fora. E nesse momento a situação tá muito crítica, porque os cientistas prepararam um gás letal para soltar nos rastejadores e o Marshall pega alguns soldados e uns veículos militares para ir lá fora fazer um discurso triunfal antes de exterminar uma raça inteira. Dentro da sala de comando, a Nasha ataca a esposa do Marshall e os militares, liderados por este chefe da segurança, começam uma espécie de insurgência, justamente para tentar evitar uma guerra entre os humanos e os rastejadores. Eles liberam a Nasha para ir lá fora devolver o filhote, enquanto eles impedem que os cientistas liberem esse gás letal. Só que lá fora, os soldados, junto com o Marshall, vão avançando e os rastejadores ficam cada vez mais agitados. A Nasha consegue chegar a tempo e devolver o filhotinho, enquanto o Mickey 18 faz um último ato heróico. Ele parte para cima do Marshall, os 2 acabam brigando
e o Mickey aperta o botão para explodir a bomba que tá no braço do Marshall, mandando os dois pros ares. Então o acordo foi concluído. O filhote está de volta e uma vida humana, no caso 2, foi entregue em troca. E é bem legal aqui essa conclusão que o Mickey 18 tem, porque é um ato realmente heróico, ele ajuda a impedir uma guerra. Então toda essa personalidade dele, que é bem agressiva e até meio maluca, acaba sendo usado para um princípio muito nobre. Um tempinho depois, a gente vê que a Nasha se tornou a nova líder dessa expedição e algumas pontas soltas vão ser fechadas. O Timo, por exemplo, ele é atacado pelo capanga do agiota, eles brigam, mas o Timo consegue sair por cima porque ele é esse cara, ele é um aproveitador. Porque ele é esse cara que sempre se dá bem. A esposa do Marshall, depois do falecimento dele, acaba se autofinalizando na prisão e os colonos e os rastejadores firmam uma paz duradoura. E para acabar fechando o filme com chave de ouro, os colonos fazem uma cerimônia para poder explodir a máquina de impressão, a máquina de clonagem, e acabar de uma vez por todas com esse negócio de trabalhador descartável. E no final do filme, o Mickey 17 se torna o Mickey Barnes. Mickey 17 custou 118 milhões de dólares e faturou 133. Então a gente pode considerar que esse filme foi sim um fracasso de bilheteria, porque ele acabou dando lucro, mas foi muito pouquinho. Ele recebeu 77% de aprovação da crítica e 73% de aprovação do público, o que é uma aprovação bem alta, mas é abaixo de Parasita. E Mickey 17 não é um filme melhor que Parasita, e com certeza é um filme bem diferente do que eu tava esperando. No primeiro ato do filme, a gente tem esse tom mais voltado para ficção científica e para crítica social, que se mantém na verdade o filme todo. Depois, quando os dois Mickey estão em cena, a gente tem essas sketches de comédia que eu particularmente achei sim engraçado, porque é um humor ácido, não é aquele humor besta, tipo de gente grande, sabe? Então é um humor mais ácido, que tem a crítica social e que gera situações bem divertidas. E no terceiro ato tem toda essa alusão a um processo de colonização, porque os humanos chegam a Niflheim, se acham no direito de conquistar aquele planeta e começam a tratar as criaturas nativas que já estavam ali e não são agressivas como inimigos, tentando exterminar ela. Isso é uma visão particularmente do Marshall ali, que é o líder da expedição, e ele faz esse papel caricato de líder bilionário e excêntrico. E eu achei muito legal que o filme acaba terminando com um final feliz, porque tem uma insurreição dos militares ali e dos Mickeys também, e eles acabam conseguindo impedir essa guerra e criar um tempo de paz, criar uma civilização que vai ficar ali, só que vai ficar ali em paz com as criaturas nativas. Então eu achei que é um filme bastante completo, que tem um humor que é bem refinado e inteligente, e que tem personagens muito interessantes, interpretado por atores magníficos. O filme tá recheado de ator top. Então para Mickey 17 de 2025 eu vou dar 4 estrelas e com certeza eu recomendo demais esse filme. Muito obrigado por assistir esse vídeo, não esquece de deixar o like e me responde aí, você já conhecia algum filme do diretor Bong Joon-ho? Tá a fim de ver Parasita aqui no canal? Então não se esquece de se inscrever e me segue lá no Instagram para você ficar atento aos bastidores e próximos lançamentos aqui do canal. Então até o próximo vídeo.